Oi pessoal, então a gente tá de volta aí com nossos reviews depois de um bom tempo aí sem gravar nada. Mil coisas fazendo aí, acabei de terminar a nova edição do Salomão Ventura, já tá aí, tá à venda aí nos eventos, a gente vai participar agora, tem FIC, tem Comic Con Experience, mas achei uma brecha aí para voltar a gravar sobre os quadrinhos de lançamentos e outras novidades aí do mundo dos quadrinhos aí para os alunos e para todo mundo que se interessa. Hoje eu vou falar desse álbum aqui bem legal que eu comprei semana passada, já li. Muito bacana, é Thor por Asgard. Thor, que é um dos meus personagens favoritos, assim, vem, na verdade, porque quando eu comecei a desenhar, ainda muito novinho, minha mãe que incentivava, a gente sentava no chão e desenhava. Na época tinha um programa chamado Clube do Capitão Marvel, do Capitão Asa, certo, Capitão Asa. Então o Capitão Asa passava aqueles desenhos desanimados da Marvel, tinha o Thor, o Namor, tinha o Hulk e o Capitão América. Onde o arco-íris é fonte, onde vivem os imortais, o trovão é teu guarda-morte, o E dentre esses, o que ela mais gostava era o Thor. Ela sempre disse, pô, é o personagem que eu mais gosto, é o mais bonito. E eu acabei pegando essa simpatia pelo Deus do Trovão aí dessa época aí. Os desenhos clássicos do Jack Kirby, aquele material mega cósmico, aquelas sagas cósmicas com aquele linguajar, aquele meio inglês arcaico, meio Shakespeare, e aquela misturada toda, eu achava aquilo muito maneiro. E os elementos de mitologia, enfim. Acabei gostando muito do Thor, sempre acompanhei o material clássico. Esse material aqui, na verdade, não tem muito a ver com o que você já leu, ou que você acompanha do Thor. Porque aqui ele não é retratado muito como um herói. Ele é mais mais próximo da mitologia. Então o personagem ganha um contorno mais dramático. Você não vê nenhuma aparição dele como um super-herói. Aqui, na verdade, é o Thor da mitologia e a história se passa toda em Asgard. Então, aqueles termos legais que vêm da mitologia mesmo, que o Stan Lee pesquisou, aqui eles são elevados à segunda potência e é muito legal. Eu vou passar aqui para vocês algumas páginas. Falando dos autores antes, peraí. Robert Roddy, que é o roteirista, e a equipe de criação é toda italiana. Esse álbum pode-se dizer que é um álbum italiano. É o Simone Bianchi, que é o ilustrador, e as cores é de um xará dele, o Simone Peruzzi, tá? Tá aí. O material, tirando a parte de texto, que é muito legal, o argumento é bem legal. Eu não sei que eu não estou acompanhando mais as mensagens da Panini, mas aqui, spoiler alert, tá? O Balder está morto, o irmão de Thor está morto. Não aparece o Loki, então o inimigo aqui não fica bem definido. E um pouquinho só da trama, não vou contar tudo não. Asgard está passando por uma crise política, então todos os nove reinos estão se voltando contra Asgard. E Odin saiu do trono, ele está em busca da esposa dele, e cabe a Thor tomar conta dessa bagunça aí. Tá? Então Thor tem junto com ele os três guerreiros, né? Os clássicos, que é a única coisa que parece um pouquinho aí dos quadrinhos da Marvel é a presença dos três guerreiros, Volstagg, Frandal, Ogun estão aqui. E aí tem alguns outros deuses que eu nunca tinha ouvido falar, pelo menos não nos quadrinhos da Marvel. Tem Tyr, o deus da guerra, Sif, que também aparece aqui como os dois pleiteando aí pelo comando também do trono. E Thor, que como não é uma figura, ele se vê num dilema, porque ele sempre foi o guerreiro, ele sempre foi o cara, o fanfarrão, o beberrão, e agora ele tem que assumir a postura do líder, né? Do cara que vai conduzir a trama, a política de Asgard. Então ele se vê envolto em batalhas, em dramas políticos e tal, e como resultado disso, ele acaba se tornando indigno diante das escolhas que ele tem que fazer, e ele não é mais capaz de empunhar Mjolnir, tá? Por isso daí a capa, ó. Ele tá só olhando com as mãos para trás e não consegue tocar Mjolnir. Na verdade, ele não é mais digno. E aquele que não é digno de erguer o martelo não vai ter o poder de Thor. Mas, olha, a história é sensacional. A diagramação das páginas, por vezes, lembra Art Nouveau.
Deixa eu pegar uma aqui para mostrar. É bem diferente a diagramação, tá vendo? É uma coisa... A arte é sensacional. Um detalhe sobre a arte. Ela na verdade, é toda feita à mão, né? Não é nada... A cor, o computador só entra aqui na parte da cor, que é feito direto sobre os lápis, tá? É uma técnica que o pessoal... acho que começou isso com aquela origem do Wolverine. Então tem um nanquim muito leve em algumas cenas, você vê uma ou outra figura contornada com nanquim, mas a base, por baixo das cores, o cinza, você vê que é lápis. Isso fica mais evidente ainda aqui entre os capítulos. A Panini teve uma... Eu não sei se isso saiu na edição original, mas a Panini foi legal, que eles colocam aqui a capa a lápis e com o início da finalização de cores, tá vendo? Então o meio do processo aqui você fica vendo, muito bacana ver o trabalho desse cara, ele é realmente sensacional. Ele é discípulo do Castellini, me fugiu agora o nome, da editora do Tex, e ele começou a carreira lá, e depois foi convidado para trabalhar para a Marvel. Ele fez algumas edições de X-Men e de Wolverine também, fez bastante capa, do Batman também, ele trabalhou para o mercado americano. E aí ele pegou essa minissérie do Thor, que aí a Panini lança agora encadernado, num formato um pouco maior, capa dura. Pesquisando aí nos sites, nas lojas de e-commerce, você encontra com preço legal. Eu comprei a minha cópia por 27 Dilmas, muito baratinho, considerando o material como é bem acabado, tá? A história, como falei, muito maneiro, vale a pena mesmo a leitura. E no final, para quem é ilustrador e estudioso de desenho, de forma em geral, tem um bate-papo com ele em cima do sketchbook. Então aqui é um bate-papo feito também por um italiano, um xará aqui, ó, Giorgio Lavagna, tá? Esse álbum não é novo, tá, cara? É de 2010, tá? Mas o material assim, tenha na sua estante. Sendo ou não fã de Thor. Se aproxima muito, sabe de quê? Game of Thrones. Se você curte Game of Thrones, acho que você vai gostar bastante disso aqui. Tem um quê de Conan também, sabe? Um lance meio medieval. Não tem nada daquele período de Jack Kirby, aquelas máquinas, aquelas invenções, isso você não vai encontrar aqui. Mas muito muito mais calcado realmente aí na mitologia nórdica. Tá? Olha que legal esse aqui, o finalzinho. Então tem o sketchbook do autor e o comentário aqui, o pensamento gráfico, as influências dele, o processo de criação mesmo, como é que aqui ele fala então que ele faz tudo à mão, o lápis, a finalização, assim, deixa tudo pronto para a meia tinta, né, como ele chama, pronto para receber a colorização aí do xará dele, do outro Simone. Então, cara, ó, sensacional o álbum. Fosse você, eu, sinceramente teria aí em casa, vale muito a pena. Lançamento da Panini, inclusive acho que já tá na segunda tiragem, vendeu bem. Muito bom para fã de Thor, fã de quadrinhos em geral, fã de arte, para você estudar, acompanhar o trabalho desse cara aqui, que ele é sensacional. O roteiro não fica atrás, é um roteiro bacana, foge do convencional dos quadrinhos da Marvel, não tem muito a ver com super-heróis, sim, como estou falando, mais a ver com mitologia, intriga, política, bem legal. Eu recomendo, tá? Então fica aí a dica de hoje aí, depois a gente volta com mais reviews. Valeu, gente? Falou, um abraço!